Oi, pessoal. Hoje nós vamos tratar da parte aplicada dos fungos, começando com a esporotricose, que é uma micose bastante importante atualmente, porque é uma das principais doenças emergentes aqui do Brasil e especialmente de alguns estados do Sudeste, como por exemplo o Rio de Janeiro e São Paulo. Tá ok? Atualmente o maior surto de esporotricose do mundo da história está acontecendo no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo a situação nossa também não é muito boa. Do que se trata a esporotricose? Ela é uma micose subcutânea, então ela não é uma micose nem superficial e nem cutânea, ela já vai afetar os tecidos mais profundos, mas não chega a ser uma micose que vai afetar órgãos muito profundos, como fígado, como pulmão ou cérebro, nada disso. Tá? Ela afeta animais e pessoas no mundo inteiro. Basicamente, a infecção da esporotricose se dá por traumatismo, então eu tenho a inoculação dos esporos desse fungo nos tecidos do hospedeiro, e as espécies relacionadas à esporotricose, a principal delas sempre foi para nós o Sporotrix schenck, mas isso foi mudando à medida que a gente foi descobrindo ou foram surgindo outras espécies que tinham diferenças em relação à virulência ou resistência ou a espécie que essa espécie animal que esse agente etiológico consegue infectar. Então, atualmente a gente tem essa situação aqui. Além do Sporotrix schenck, a gente tem Sporotrix brasiliensis, Luriei, globosa, albicans e mexicana. O schenck sempre foi o mais importante, principalmente para ser humano. Mas o que a gente está reparando? O brasiliensis se tornou o Sporotrix mais importante para os animais, e aí especialmente para o gato, que é a espécie mais suscetível a ele. Tá? Eu coloquei aqui uma listinha das principais espécies animais afetadas: humanos, cães, gatos, equinos, vacas, aves, suínos, cabras, roedores, camelos, golfinhos e tatus. Então já tem relato de casos de esporotricose em tudo isso aí. Então é um fungo que consegue realmente afetar um amplo leque de hospedeiros possíveis. E um ponto importante para se lembrar aqui, que já foi citado em aulas anteriores. Esse aí é um fungo dimórfico, né? E o que é dimorfismo? Aqui eu coloquei um slide mostrando do lado esquerdo os bolores, que são fungos pluricelulares, no meio as leveduras, que são unicelulares, e por questões didáticas eu separei aqui do lado direito os fungos dimórficos, que são aqueles que vão ter dualidade fenotípica, eles vão mudar de morfologia. E aqui eu tenho uma definição mais técnica do que é dimorfismo. É um fenômeno que está restrito a um grupo pequeno de fungos, então não é qualquer fungo que é dimórfico, e eles têm essa capacidade de mudar de bolor para levedura, sendo que a fase de bolor é encontrada no meio ambiente, porque o principal fator a induzir essa mudança é a temperatura. Então, a 25 graus, eles crescem como bolor, como fungo filamentoso. Quando eles entram dentro de um hospedeiro a 36, 37, 38 graus, eles crescem como leveduras, tá? E geralmente são fungos virulentos, então eles conseguem causar doença em pessoas e animais imunocompetentes e causam doenças mais sérias, tá? Aqui as principais doenças por fungos dimórficos causadas aqui no Brasil, sendo que nós vamos falar hoje sobre a esporotricose, e eu coloquei aí a principal espécie, a clássico Sporotrix schenck. Hoje a gente chama de complexo Sporotrix schenck, que envolve várias espécies. E aqui relembrando o dimorfismo, dá para a gente perceber aqui, ó, 25 graus, fase M, esse M é de mold, que quer dizer bolor, e aqui uma imagem mostrando um fungo filamentoso.
A 37 graus dentro do hospedeiro, ele cresce como levedura, a gente chama de fase Y, e aqui eu tenho células leveduriformes, que são células unicelulares, isoladas. Tá? A fase M também é chamada de infectante e a fase Y é chamada também de parasitária. E esse aqui é um quadro recente mostrando números de casos de esporotricose no mundo inteiro. O que dá para a gente perceber? Olha os números de casos que existem no mundo, tá? E olha o número de casos de animais aqui do Brasil. A gente está tendo um surto, por isso que eu falei que o Rio de Janeiro está passando pelo maior surto da história. Tá? A gente vai discutir um pouquinho isso, mas isso está ligado a uma nova espécie que é o brasiliensis, que parece ser mais virulento, parece estar mais bem adaptado ao gato. Tá? E o gato é um animal que cria uma resposta que não é a melhor para combater o fungo. Normalmente, a resposta adequada para combater fungos é a resposta celular, é uma resposta que envolve TH1, que envolve alguns padrões de citocinas como interferon gama, interleucina 2, e o gato parece, de acordo com alguns autores, que ele produz uma resposta humoral, que não é a melhor resposta para combater esse fungo. Então, ele acaba ficando mais suscetível do que um ser humano ou do que um cão que cria uma resposta correta, que é a resposta celular. Tá? Existem outros fatores que explicam esse enorme surto que a gente está vivendo. Aqui é um outro slide mostrando no tempo a progressão da doença, né? Eles têm uma caracterização como não epidêmico, surtos isolados e aqui epidêmico. Então, nós estamos vivendo efetivamente uma epidemia de esporotricose. E aqui um gráfico, isso aqui não são casos animais, são casos humanos, mas o que é interessante é o seguinte, isso aí é reflexo dos casos animais, porque a gente vai ver que os seres humanos, esse aumento grande que tem de casos e de mortes, tá? Os óbitos são essa barra cinza, as hospitalizações são essa linha vermelha, eles estão relacionados com a transmissão pelos gatos. Então, à medida que eu tenho um aumento de número de casos de gatos, eu tenho um aumento do número de casos de seres humanos. Porque os gatos, eles podem arranhar e morder, e como eles são muito suscetíveis ao fungo, e o fungo está se disseminando muito entre eles, principalmente esses gatos que saem para a rua constantemente, e os machos brigam entre si, um passa o fungo para o outro. Tá? E aí, esse gato passa o fungo para uma pessoa se ele morder ou se ele arranhar essa pessoa. Então, a gente está tendo essa situação aí. Aqui é um slide bastante antigo em que eu falo da forma clássica que a gente sempre colocou sobre a esporotricose. Ela era tida como uma doença de jardineiro. Então, pessoas e animais se feriam com espinhos, gravetos, com algum objeto perfuro-cortante que tivesse contato com matéria vegetal, e aí você adquiria o fungo. Isso aí mudou, porque hoje a gente tem o gato como um elemento central na transmissão. Aqui são apenas algumas imagens de lesão humana e depois eu vou mostrar o animal. A gente tem geralmente uma linfadenite ascendente, no caso dos seres humanos, em que você vai tendo aparecimento de nódulos progressivos que representam o quê? Tecido linfóide que está inflamado e o fungo está se espalhando. Tá? E reparem que aqui a lesão provavelmente começou aqui no dedo e ela está progredindo aqui. Nesse caso também a mesma coisa, dá para a gente perceber os nódulos. Esses nódulos podem fistulizar, criar uma ferida, uma úlcera. Aqui uma outra lesão também de esporotricose. Aqui uma lesão de esporotricose que tem um outro aspecto que é mais crostoso. Aqui o mais ulcerado. E aqui também mais crostoso e mais disseminado também. Já nos animais, eu
tenho, vou mostrar a maioria das imagens aqui são de gatos, eu tenho padrões que são nódulos também, podem ser esses nódulos. Aqui é um gato com o nariz bastante inflamado. Nesse animal aqui eu tenho vários pontos em que fistulizou e está saindo secreção. E reparem, é na cabeça, porque provavelmente esse gato lutou contra o gato, brigou, levou algum tipo de arranhadura aqui e aí teve a infecção do fungo. Aqui um outro animal, uma lesão mais ulcerada. Outro animal com uma lesão mais feia, mais disseminada. Então dá para a gente perceber que é uma lesão mais séria do que as micoses de pele que a gente está acostumado. Aqui um animal com a lesão mais crostosa e mais espalhada também. Aqui no interdígito de um gato, uma lesão ulcerada. Essa é uma lesão bastante feia, né? Aqui também. E aqui a mesma coisa. E nesse gato umas lesões mais localizadas aqui. E aqui é um cão, os cães também podem pegar esporotricose, mas eles são mais resistentes ao fungo e os próprios hábitos dos cães são diferentes dos gatos, então acabam não propiciando tanto a infecção. E aí eu vou falar um pouquinho sobre como a gente faz o diagnóstico, porque aí eu já aproveito e falo da morfologia do fungo. Tá? A gente segue esses passos aqui no diagnóstico da esporotricose, que são 3. Isso é clássico. Exame direto, semeadura, isolamento e identificação. O exame direto eu vou tentar pegar material das lesões. Vou coletar com suave, ou vou aspirar uma secreção, ou vou fazer uma biópsia, mas eu vou ter um material de exame direto da lesão para eu poder visualizar no microscópio. Para nossa sorte, como o gato ele acaba produzindo uma resposta mais fraca contra o Sporotrix ou mais inadequada, o fungo ele consegue crescer muito à vontade. Então a gente encontra nas lesões uma quantidade muito grande do fungo. Tá? Essa é uma sorte porque no caso do ser humano é diferente. O ser humano monta uma boa resposta e é muito mais difícil achar o fungo nos exames diretos de seres humanos. Aqui é uma imagem mostrando o fungo, ele está aqui, ó, e ele fica às vezes dentro de fagócitos. Então tudo isso aqui, essas célulazinhas ovaladas, assim, parece um charutinho, e com essa imagem de que parece existir uma cápsula em volta delas, são o Sporotrix. Aqui é a mesma coisa, dá para ver até melhor, ó, a levedura aqui, ó, em forma meio de charuto. Aqui uma outra imagem mostrando a mesma coisa. Fica essa imagem aqui parece uma cápsula em volta. Aqui é uma para ilustrar como a gente tem variações. Aquilo era eu posso fazer colorações diferenciais para fungo. Então nesse caso aqui foi feito um PAS, aliás um Grocott, e eu tenho os fungos aqui corados em preto em forma de charuto. Tá? Essa é uma coloração bem apropriada para fungos. E aí eu preciso fazer o cultivo e isolamento, e é claro que, como é um fungo dimórfico, eu posso fazer um cultivo no meio rico e colocar 37 graus, e no meio pobre e colocar 25. Por quê? Porque aí eu vou observar se ele cresce com as morfologias apropriadas em cada um desses meios aí. Então, esse dimorfismo demonstrável é um fator importante para diagnóstico. E além disso, na fase M, que é essa que eu estou mostrando aqui, que ele cresce em bolor, aqui a mesma coisa, tá? Ele apresenta no microscópio esta morfologia aqui. Lembrando que bolores a gente sempre identifica pela micromorfologia, morfologia do órgão de reprodução do fungo. O Sporotrix ele forma um órgão de esporulação que parece uma margarida. Aqui está mostrando isso, aqui a mesma coisa.
Essa imagem está bem bonita, então é bem uma margarida mesmo. E aqui a mesma coisa, além deste outro aqui. Então a morfologia de margarida é muito característica do Schenck. Aqui é um meio mostrando a fase Y dele, que ele cresce como levedura, nesse tubo à direita. E aqui são imagens dele como levedura. Como levedura, é claro que se eu encontrar ele no tecido, isso é muito sugestivo, mas a identificação final é em laboratório, especialmente com a fase M. E atualmente não só com a fase M. Por quê? Porque eu tenho muitas espécies diferentes hoje. Então a gente acabou criando um algoritmo de identificação, que é este aqui, e que eu não vou entrar em detalhes, mas dá para a gente perceber as diferentes espécies aqui embaixo. Mexicana, albicans, Schenck, globosa, Laurier, brasiliensis. Crescimento em agar batata 37 a 30 graus. Tamanho de colônia. Então, esses são detalhes que interessam muito ao técnico que vai fazer essa identificação, ou ao veterinário que vai fazer essa identificação, né? Para nós, a gente tem que ter uma ideia, né? Assimilação de rafinose ou não, e assim por diante. Então, você vai fazendo uma chave de identificação com vários passos para chegar nessas espécies. Hoje em dia, o que o pessoal diz? O ideal seria fazer prova molecular. Eles estão conseguindo chegar a algumas padronizações de provas moleculares, tá? E a identificação em nível de espécie, ela é importante por vários motivos, né? Um deles é epidemiológico. A gente tem que saber qual é a espécie que está causando o problema em gato, em cão, em gente. Outra coisa, existem espécies que são mais virulentas. Claramente, o brasiliensis é o mais virulento. E, em segundo lugar, viria o Schenck. Então, seria bom ter a identificação da espécie. E, além disso tudo, eu tenho, aparentemente, algumas espécies que são mais resistentes a algumas drogas, né? Então, se o Sporotrix Laurier é mais resistente ao itraconazol, é interessante eu ter ideia que se o gato que eu tenho aqui, ele tem o Schenck, o brasiliense ou o Laurier. Hoje a gente aqui, nos trabalhos feitos aqui no Sudeste, basicamente o que está se isolando dos gatos é o brasiliensis. Então a gente está tendo um predomínio muito grande dele nos animais. E obviamente que se eles infectam o ser humano, a gente passa a ter o ser humano também tendo o brasiliensis. Tá? Aqui é só um demonstrativo de prova molecular, mostrando aqui, ó, mexicana, globosa, Schenck e brasiliensis. E eu tenho padrões de bandas de PCR diferentes para cada um deles. Não é possível a gente explicar essa prova agora, mas isso aqui é uma prova molecular, tá? Então é uma prova em que a gente faz uma avaliação genética do fungo. E um detalhe sobre o tratamento que é bastante importante. Eu vou colocar aqui um artigo, que é este que está aqui embaixo, que é um grupo de brasileiros do Rio Grande do Sul, que eles pegaram isolados deles de muitos anos de esporotricose, né, 40 isolados, que tinham sido identificados como Schenck, porque o Schenck sempre foi o mais conhecido e as novas espécies elas são muito recentes, são de uns 15 anos para cá. E eles descobriram o quê? Que desses 40 isolados, 31 tinham vindo de seres humanos e 9 tinham vindo de animais. Tá? Esse era um dado deles mesmo, de acordo com as fichas de entrada dos animais e das pessoas. E aí, dos 31 isolados dos seres humanos, nenhum era resistente a esta droga aqui, ó, itraconazol, que é a droga de eleição para o tratamento da esporotricose. Nós temos um outro tratamento que também pode eventualmente ser usado para animais, que é o iodeto de potássio, que é dado e tem um bom efeito. Mas a gente tem essa droga, o itraconazol, que é uma droga clássica também do tratamento da esporotricose. E o que acontece? Nos isolados animais, eu já estou pegando alguns sporotrix que são resistentes ao itraconazol. E isso tem um impacto, sabem por quê?
O tratamento para fungo, ele não é rápido como é para bactéria. Então, os tratamentos com antibiótico terapia, eles duram 5, 7, 10 dias, né? Muito ocasionalmente mais do que isso, mas jamais passa de 2 semanas. Então, assim, são tratamentos rápidos, mas tratamento para fungo, e em especial a esporotricose, ele é muito longo, ele dura semanas ou meses. Então, eu não posso perder tempo com uma droga que não está funcionando. Eu só vou descobrir isso ao longo de muito tempo. Então, é interessante a gente começar a ter diagnóstico a nível de espécie, que é difícil, porque pouquíssimos laboratórios fazem, e, eventualmente, a gente começar a fazer provas de sensibilidade e resistência a antifúngicos. Isso é uma outra coisa que seria muito bem-vinda, mas também não é feito. Tá? Tá ok? E aqui eu tenho vocês desculpem, tá? Meu celular. Aqui eu tenho uma tabela com o tratamento da esporotricose e o sucesso de algumas drogas nas diferentes espécies de esporotrix. O brasiliensis, Schenck, globosa e mexicana. Então, ó, bom resultado, resultado moderado e um mau resultado. O que eu acho interessante destacar? Olha, o globosa que está aqui, ele tem um resultado ruim com o itraconazol, que é a droga mais usada. Então, se a gente não faz identificação em nível de espécie, embora os animais tenham o brasiliensis, muito ocasionalmente eu posso ter o globosa. Então, seria interessante a gente chegar à identificação em nível de espécie do esporotrix. Tá? E aqui o destaque para o itraconazol. Tá ok? Então, com isso, a gente fez uma rápida discussão. Vai haver um texto falando sobre o esporotrix e depois a testagem para vocês responderem. Tá ok? Então, por aqui é só.